Olá, entrando no ar, Jornal do Meio-Dia pela sua TV Plan, hoje dia 1º de novembro de 2016. Ano passando rápido, muitas coisas acontecendo e um outro momento que vem acontecendo é na vida política de Poços de Caldas, porque num outro período o prefeito eleito ia tomar pé da situação a partir do primeiro dia de governo. Dos últimos tempos se organiza uma equipe de transição formada por técnicos, por diversos colaboradores, diversas pessoas envolvidas com o processo administrativo, para que tenha uma radiografia completa já no primeiro dia de governo, sabendo o que vai encontrar com a parte econômica, com a parte legal, com as dificuldades e tudo mais, para que o prefeito que está chegando não chegue desacelerado. Quem está coordenando essa equipe em Poços de Caldas é Celso Donato. Celso Donato já tem uma vivência de vida pública, foi responsável por alguns dos programas, o programa da juventude de Poços de Caldas, tem uma vida ligada à questão administrativa e coordena essa equipe. Ele é o nosso convidado de hoje. Bem-vindo, Celso. Obrigado, Teresiano. Agradecer aí o convite. Estava até com saudade de sentar aqui, né, nessa cadeira aqui, comentei com você, cumprimentar aí os telespectadores do Jornal do Meio-Dia que estão nos assistindo, para que nós possamos aí falar um pouquinho, né, dos nossos trabalhos aí à frente da comissão de transição entre prefeito eleito e a atual gestão aí do prefeito Heloísio. Celso, você já tem uma vivência de atividade pública, não sei se como funcionário ou como voluntário, mas você já tem uma vivência toda disso. Tem, Teresiano. Eu tenho uma verdadeira paixão pela vida pública, né? Eu, apesar, vamos dizer assim, estou aí com meus 36 anos, vou fazer 37 no início do ano que vem, apesar da pouca idade, entre aspas, né? Às vezes muitas pessoas falam, nossa, mas você é jovem, novo. A gente já tem aí uma vasta experiência na vida pública, né? Já tive aí até mesmo trabalhando dentro da prefeitura por 7 anos, coordenando aí o PMJ, no contraturno escolar, as atividades aí do Plano Municipal da Juventude. Tivemos também uma experiência dentro da Secretaria de Saúde, trabalhando ali com a educação permanente. Inclusive vim aqui falar algumas vezes ao longo do teu programa. Eu estava até recordando agora, antes de descer para cá, conversando com o Juninho Cioff ali, que lá dentro dos nossos projetos de saúde, nós tivemos o Saúde Quero Ouvir Você, né, que nós ouvimos aí mais de 8 mil usuários do SUS, um projeto aí em parceria com a PUC, com o corpo técnico ali da Secretaria de Saúde. E quando eu vim falar aqui também do Possa Ajudar, né, que era ali aquele primeiro atendimento nas unidades de saúde aos usuários do SUS, mesmo para dar um encaminhamento do atendimento ali dentro da unidade. Uma das últimas vezes que eu vi participar, você como apresentador e o debatedor que me entrevistou naquela oportunidade foi o atual prefeito, o Heloísio, né, que ainda não se colocava na condição de pré-candidato a prefeito, nem candidato. Estava ligado mais à comissão de saúde, isso, né? Ao Conselho de Saúde. Exatamente. E eu estava recordando dessa participação. Isso mostra como é que o tempo passa rápido, né? E a vida da gente nos coloca em circunstâncias diferentes de forma muito rápida. E é uma missão de grande responsabilidade, esse trabalho da comissão de transição, mas ao mesmo tempo essa experiência acumulada ao longo dos anos, né? Eu também exercendo aí parte desse tempo atividade aí de assessor parlamentar em Belo Horizonte, adquiri mais experiência ainda, tanto na esfera municipal como na esfera estadual, e isso tudo contribui para que a gente se sinta cada dia mais preparado, também fazendo aí, alinhando bem essa questão político e técnica, para poder fazer mesmo um trabalho a fundo, né? Você, na abertura agora do jornal, falou da questão que até tempos atrás o prefeito eleito assumia e aí que ele ia tomar pé da situação depois que ele estava lá. Graças à nossa lei orgânica, que inclusive é muito bem feita, e eu até tenho registrado, Teresiano, nos lugares que a gente tem dado entrevista, de tomar muito cuidado de falar a linguagem do que o telespectador que está do outro lado nos entenda de forma clara e objetiva. Às vezes fala muito lei orgânica do município, lei orgânica ela faz um papel de uma espécie de Constituição Municipal, né? Nós temos aí a Constituição Federal, Constituição Estadual, e todas as leis do nosso município têm que respeitar, elas são pautadas aí na nossa lei orgânica do município. E lá no seu artigo 34A, ela obriga, vamos dizer assim, a atual gestão, independente de quem seja o prefeito, a partir de 30 dias a contar da eleição, no caso, inclusive, esse período, por coincidência, de 30 dias, se finda hoje, no dia 1º de novembro. Já tem lá elencado uma série de informações
que a atual gestão tem que passar para a futura gestão, principalmente na questão econômico-financeira, questão de convênios, de serviços terceirizados, de fundos, de as políticas públicas dentro de cada secretaria, né? E isso é muito importante porque, de certa maneira, ela já dá um adiantamento nos trabalhos da comissão. E até deixar aqui registrado, nessa comissão, o trabalho das duas comissões, tanto o prefeito eleito, que é do Sérgio, que é a nossa comissão, quanto a comissão do atual prefeito Heloísa, a gente vem trabalhando aí de forma harmônica, amigável, até porque a questão eleitoral, a disputa eleitoral, ela se encerrou no dia 2 de outubro, né? Agora é a hora de colocar os interesses da população de Poços de Caldas, da nossa comunidade, em primeiro lugar. E aí, até hoje à tarde eu tenho um encontro com o Dr. Dalmo, que é o coordenador por parte da atual gestão, que já vai estar me passando aí inúmeras informações que contidas ali na lei orgânica do município, para que a gente possa aí agora, no mês de novembro, ter grandes avanços aí nesse levantamento das informações. Exato, eu acompanhei com muito prazer, eu acho que eu sou o único munícipe que acompanhou toda a elaboração da lei orgânica, todas as sessões, madrugadas adentro, botei o bedelho, e foi um dos aspectos que me chamou muito a atenção para que haja uma transição sem choque, né? Tem a máquina pública, a prefeitura em si não para, e não pode parar até que se tome pé da situação para dar continuidade. Bastante interessante, e se formou uma comissão técnica ou uma comissão política? Uma comissão técnica, Terezinha, uma comissão de pessoas com experiência nas mais diversas áreas. Nós temos aí nos 12 membros da nossa comissão, inclusive 4 engenheiros, pessoas com vasta experiência. Nós temos aí o Dr. Cícero Machado de Moraes, uma pessoa que dispensa comentários pelo seu alto know-how de conhecimento, não só propriamente do DME, né, do Departamento mas da máquina como um todo. Mas da máquina como um todo. Nós temos aí o Marcelo Achá, que já é engenheiro lá da própria empresa, do DME, que está lá dentro. Temos o Antônio Carlos Menezes, que é engenheiro de carreira do DEMAI, o Tiago Cavelan, que acumula aí, vamos dizer, a experiência de engenheiro e, ao mesmo tempo, a sua vasta experiência legislativa por 2 mandatos. Já foi diretor do Departamento de Água. Então, nós temos aí o Marcelo Salles, que é bioquímico, a doutora Fernanda Soares, que apesar de jovem, competente advogada, assim como o doutor João Marcos também, a Daniele, que está lá na área da educação, o professor Fabiano, que é outro que dispensa comentários também, Fabiano da Costa Teixeira, grande parceiro de primeira hora, que é professor doutor da PUC, que acumula uma vasta experiência aí, já é cientista da computação e que participou da elaboração do plano de governo do SESC, principalmente na área da educação, sentando aí com diversos coordenadores, tanto de creche quanto de escolas municipais, conversando com ex-secretários municipais de educação. Enfim, nós temos aí um corpo técnico de pessoas realmente que acumulam experiência. Acho aqui que eu não me esqueci de alguém, mas também, se eu esqueci algum nome aqui, logo eu lembro. Mas são pessoas que têm aí uma grande experiência. A Ana Alice, não posso deixar de esquecer aqui, grande companheira, está todo dia do meu lado, que também é servidora de carreira da prefeitura, tem mais de 30 anos de prefeitura, pedagoga, com doutorado, inclusive tem uma grande experiência aí na área de RH, recursos humanos, administração, que hoje está lá na Secretaria da Fazenda. Enfim, fora isso, nós temos também outras pessoas que necessariamente... Que podem colaborar. Que podem colaborar, que estão nos ajudando no dia a dia dos trabalhos da comissão. Ontem mesmo, por exemplo, não está na comissão, mas lá quando nós fomos reunir na Secretaria de Planejamento, com o atual secretário, o Rodrigo Reis, o Elis Calvo, que é geólogo, conhece muito, principalmente da área de meio ambiente, esteve presente conosco lá. Enfim, acho que é uma equipe, igual, repito, que ela tecnicamente capaz, né, um pessoal muito comprometido, viu, Tereziano? Quero aqui até aproveitar, cumprimentar todos os companheiros e amigos da Comissão de Transição, por parte do prefeito Sérgio Azevedo, que nos confiou essa missão de grande responsabilidade, além da competência do pessoal, o comprometimento. O pessoal ali dedicado mesmo, dia e noite, para levantar. E a questão da lei orgânica que você bem falou aí, realmente ela... Poços de Caldas sempre foi uma cidade à frente do seu tempo em mais diversos aspectos, né? E hoje a gente vê a equipe de transição ocorrer por todo o Brasil, mas a nossa lei orgânica, ela nesse quesito, posso dizer aí que ela realmente foi muito bem elaborada nesse aspecto, até porque, só para finalizar aqui, o objetivo da equipe de transição, que é até importante deixar claro, mais uma vez, nós que somos da equipe de transição não recebemos nada por isso, né? Somos pessoas voluntárias, nosso tempo livre estamos ali dedicado por isso, até porque não somos pertencentes ainda ao futuro governo, né? O Sérgio, é importante registrar, ele não está preocupado nesse momento com a formação da equipe de governo dele, a preocupação dele mesmo é
fazer o diagnóstico, o raio-x, colher o maior número de informações, porque o objetivo da comissão de transição qual que é? A continuidade administrativa da prefeitura, para que lá a partir de janeiro, quando ele vir assumir a prefeitura, não tenha sobressaltos nenhum na prestação de serviço à população, à comunidade de Poços de Caldas, que é o objetivo final, né, dos serviços prestados ali, principalmente na área da saúde, na área da educação, até porque em fevereiro já tem aí o retorno, né, ao ano letivo, entre outros serviços públicos de grande relevância para a população de Poços de Caldas, que não pode comprometer nessa transição de mudança de uma gestão para outra, garantir a continuidade desse serviço. Perfeito, a vida da cidade não pode parar. A gente corre para um intervalinho rápido. Durante o intervalo do Jornal do Meio-Dia, a gente toma e oferece aos nossos convidados água Poços de Caldas. Água Poços de Caldas é um fantástico presente da natureza para esta cidade. Nasce nesta floresta encantadora da Serra de São Domingos e é cientificamente comprovada como das mais equilibradas águas de mesa que se conhece. Depois, é engarrafada com toda a responsabilidade para chegar à sua mesa plena de saúde. Ao pedir água mineral, exija Água Poços de Caldas. Intervalinho rápido e a gente volta já já. Jornal do Meio-Dia pela TV Plan, conversando hoje com o coordenador da equipe de transição do prefeito eleito, conversamos com Celso Donato. Celso, como é que vocês já começam a organizar realmente esse trabalho, essa radiografia? Assim, tão logo o prefeito eleito, o Sérgio, né, nomeou a equipe de transição, a gente começou o nosso trabalho, até porque a nossa sede de trabalho é muito grande, Teresiano, e a gente até de forma informal, né? Demorou alguns dias por parte da atual administração, mas isso aí foi porque até após o período eleitoral, o prefeito Heloísio justificou, teve vários membros da sua administração saindo de férias, ele mesmo tirou uns dias de descanso, então logo ele voltou, nomeou a comissão, nós fizemos a primeira reunião entre a comissão da atual gestão com a nossa comissão, e a gente está aí num trabalho mesmo de incursão nas secretarias, já tivemos na Secretaria de Saúde, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Secretaria de Planejamento, o pessoal teve no PROCON, DEMAI, DME, tem outras secretarias já com agendamento, promoção social, turismo, cultura, enfim. Nós já temos aí vários levantamentos feitos. O que eu posso falar, Teresiano, até para os nossos telespectadores, é que a marca dessa comissão de transição será a mesma marca do futuro governo do Sérgio e professor Flávio, que é a transparência. Né? Eu acho que a transparência das informações, dos dados, até nos contatos que nós tivemos com o próprio prefeito Heloísio, o próprio Sérgio esteve com ele na semana seguinte da eleição e eu estive mais recente, há umas 2 semanas atrás, nós não estamos muito preocupados com a questão de fazer julgamento de valor. Esse não é o nosso objetivo. Não estamos aqui para julgar né, se ele foi um bom prefeito ou não, se ele acertou, se não acertou. Acho que isso aí coube ao próprio eleitor fazer esse julgamento no dia 2 de outubro, que a gente já falei aqui, repito, onde demos por encerrado o período eleitoral. Agora, o nosso papel é levantar, né, mesmo principalmente a questão socioeconômica da prefeitura, econômico-financeira da prefeitura, que nos preocupa muito. Isso preocupa sim, porque inclusive, independente de boa ou má gestão, a gente teve crises nacionais, internacionais, que todas colaboravam para um período difícil, não é? Com certeza. E aí, até na conversa, igual fala até de forma transparente, é lógico que ainda são dados preliminares, nós ainda estamos fazendo levantamentos oficiais, mas na conversa que eu tive com o prefeito Heloísio, e também que ele relatou ao Sérgio, que é uma grande preocupação e que já fica como desafio para a próxima gestão, é a questão aí do débito que a prefeitura da dívida tem em relação ao INSS, Teresiano. Isso é uma dívida, hoje podemos dizer que é o maior gargalo financeiro da prefeitura. Isso, aliás, isso vem de quanto tempo, Celso, já se levantou? Tem alguns... Já vem há várias administrações, inclusive nós estamos levantando até mesmo, né? A origem já vem mesmo lá de trás, mas aí vem se acumulando, vai pagando, acumula, pagando, acumula, pagando, acumula. A atual administração mesmo, ela já fez um parcelamento, nós estamos até levantando, se não me engano, já fizeram 2 parcelamentos nessa atual gestão. Não é um débito só da atual gestão, já vem de administrações anteriores que a gente chama de dívida fundada. Isso, mas que é preciso zerar isso, dar um basta nisso. Que já é uma dívida negociada. Né? Essa dívida fundada, que vem da atual administração e de anteriores, só do INSS é algo em torno de 60 milhões. É um dado preocupante. Aí tem uma dívida atual, que aí vem dos últimos meses,
que é algo em torno de 25 a 28 milhões, com dado atualizado em agosto. Perfeito. E aí o prefeito tem intenção, segundo até o próprio Nestor, que é o atual secretário da Fazenda, que esteve na semana passada na Câmara Municipal, falando do orçamento de 2017, que até novembro o prefeito Heloísio pretende negociar o débito atual. Esse débito, se você somar aí setembro, outubro e vir a somar até próprio novembro, ele vai ultrapassar a marca dos 30 milhões. 30 milhões. Então nós vamos ficar aí com esse débito em torno aí de 90 a 100 milhões, repito, dado extraoficial. Como é que é feito esse parcelamento do INSS? Você tem que pagar 10% do valor total da dívida, do fundado e do atual. Certo. Então vai girar algo em torno aí de 9 a 10 milhões, aí o município tem que pagar esses 9, 10 milhões para que seja feito um novo parcelamento. Aí o parcelamento é só da dívida atual. O que está para trás já ficou, já está negociado. Que também nos preocupa, porque o dado que a gente tinha era uma parcela um pouco menor, mas o próprio Nestor falou lá que hoje o município paga por mês de dívida do INSS que está para trás algo em torno de R$1.300.000. Exatamente. Fora a parcela que ainda está por vir do novo parcelamento. Isso é preocupante. Sim. Celso, já viram alguma alternativa? Viram outras cidades que encontraram uma alternativa para solucionar isso e começar a fazer com que essa coisa amortize? Porque parece aquelas histórias de Fundo Monetário Internacional. Você paga e cada vez está devendo mais. Eu até falei agora há pouco, Teresiano, na entrevista que dei aqui no Grupo CIOF, na Rádio Difusora, o desejo do prefeito eleito, Sérgio, não é até ficar olhando para o retrovisor, né? Até porque a gente tem constatado nas últimas gestões de Poços de Caldas que entra prefeito, sai prefeito, a justificativa é o quê? Não consigo ser um bom prefeito porque herdei X milhões de dívidas do anterior. Nós temos que mostrar para a população a realidade. Certo. Existe uma dificuldade financeira, um déficit que inclusive a Comissão de Transição está levantando. Tem gente que fala que é 2, tem gente que fala que é 3, tem gente que fala que é até 5 milhões de déficit mensal. Certo. Todo mês a prefeitura tem um déficit. Você acumula esse déficit ao longo do ano, o que tem sido feito? Vai lá no DME, que é o que o Sérgio falou ao longo da campanha, o chamado cheque especial da prefeitura, retira o DME e tapa o buraco da prefeitura. Perfeito. O desafio e proposta que o Sérgio quer trabalhar ao longo dos 4 anos é o quê? Equalizar esse déficit. Isso aí envolve várias medidas de austeridade e de enxugamento da máquina pública que não venha prejudicar os serviços prestados à população, mas tem algumas coisas que podem ser tomadas. Eu já vou até, lógico que só isso não vai solucionar, mas medidas de austeridade que ele quer como desafio equalizar esse déficit ao longo dos 4 anos e que qualquer retirada que venha a ser feita do Departamento Municipal de Eletricidade que seja em benefício da população de Poços de Caldas, com investimento, seja na infraestrutura, nas políticas públicas, mas investindo não para tapar esse buraco da prefeitura. E justamente pelo Sérgio ter vindo com uma proposta de gestor, de um governo mais técnico, é o principal desafio dele, equalizar o déficit financeiro da prefeitura. Com isso, Teresiano, que a gente vai parar de atrasar o INSS, a questão do IASM, que é o Instituto de Assistência aos Servidores Municipais, que hoje tem uma dívida que cresceu exponencialmente nos últimos anos. Há 4, 5 anos atrás ela era em torno de 2,5 milhões, hoje está em torno de 12 milhões. Então tudo isso são desafios que o Sérgio pensa dentro do governo dele, equalizar, sanar, para que o município independente, que tenha um futuro, uma perspectiva melhor, de não ter que ficar convivendo mais com esses prejuízos mensais. Os tapa-buracos. Exato. Ok. Olha, tem uma proposta super bacana para você que está à procura de dar um passo na vida através da Unopar. Confira este recado. Muitas empresas têm sentido a necessidade de adaptação aos novos tempos econômicos e investir em melhorias para se manter no mercado. Assim como as empresas, os funcionários precisam ter atenção com a sua carreira e precisam investir numa melhor formação acadêmica nesses novos tempos. Você sabia que, segundo o IBGE, o assalariado com nível superior chega a ganhar até 219% a mais? A Unopar está pronta para atender vocês e suas necessidades, com cursos superiores a partir de R$ 149 mensais, além de vantagens em seu tempo e deslocamento, e o mesmo diploma da educação presencial. Venha conhecer o polo da Unopar de Poços de Caldas e conte conosco nesse seu momento de superação.
Jornal do Meio-Dia pela TV Plan, conversando hoje com o coordenador da equipe de transição do prefeito Sérgio Azevedo. Ele é Celso Donato e a gente está buscando, entendendo como é que funciona essa equipe, como é que são as perspectivas para o início do mandato em 2017. Já se começa também um diálogo com a Câmara de Vereadores, tem um representante do Legislativo, por exemplo, que acompanha a equipe de transição. Acho que você mencionou o vereador Tiago Cabelanha, não é? Tem, e até mesmo não podemos esquecer, né, Teresiano, que o próprio vice-eleito, professor Flávio, né, que é vereador até 31 de dezembro, então ele também tem acompanhado de perto, né, a tramitação dos projetos que estão naquela Casa Legislativa e, ao mesmo tempo, nós temos aí futuros vereadores da base, o próprio Antônio Carlos Pereira, que é um vereador da base que hoje está lá, o Tiago Cabelanha, que está até o final do ano, o Marcos Tadeu Sala Sansão. Então, a gente tem procurado manter, assim, uma interlocução permanente, até porque uma das prerrogativas que a lei orgânica do município dá ao prefeito eleito, né, que nós falamos aí do artigo 34A no inciso 7º, é que o prefeito eleito possa pedir a retirada de tramitação de qualquer projeto que ele queira analisar melhor. Não que não vá votar, mas que queira ter um zelo maior, um cuidado, uma discussão maior. Então, é por isso que é importante a gente estar acompanhando aí de perto. Vou dar um exemplo, eu saí agora antes de vir para cá para uma reunião, que eu estava lá no DME, juntamente com o Dr. Cícero, o Tiago Cabelanha, o João Deon, que é o atual diretor do DME, com o teu corpo técnico lá, o Marco Antônio do DME Distribuição e o Miguel da Energética. Nós estávamos conversando, entrou na Câmara um novo plano de carreira para os servidores do DME. Então nós temos que ter muito cuidado, discutir, até porque é uma empresa também que nos preocupa, que nos últimos anos foi alvo aí de vários questionamentos. Repito, não cabe a gente aqui nesse momento ficar julgando se as decisões foram acertadas ou não, mas há uma preocupação por parte dos próprios servidores que ali estão em relação ao futuro da empresa, porque a DME Distribuição, Teresiano, ela teve a sua concessão renovada no final do ano passado. E para falar o português, claro, tem um coeficiente, que é o EBITDA, mas eu vou resumir em coeficiente para ficar fácil do pessoal que está em casa nos assistindo. Que hoje, se fechasse as contas do DME Distribuição hoje, fecharia no negativo. Aí o futuro prefeito Sérgio Azevedo, Sérgio da Copos, quando ele nomear a nova direção do DME, já assume com a faca no pescoço. Que se fechar negativo o ano que vem, por 2 anos consecutivos, automaticamente está no contrato de concessão. Automaticamente perde a concessão. Perde a concessão. Então, nas nossas reuniões, tanto com o prefeito Heloísio, com a atual direção do DME, a gente tem pedido encarecidamente a sensibilização, né, da atual gestão. A gente sabe que eles têm, vamos dizer, corrido atrás aí de atitudes. Aliás, ele também pegou o DME com a faca no pescoço, não é? Então, ele tinha aquele risco de perder. Exatamente. Teve uma redução de capital na época, dos 25 milhões. Agora, essa concessão ela foi renovada agora em 2015, né? Então, aí já pegando desde a época da desverticalização, que é a Lei 111, lembrando aqui, volto a repetir, eu gosto de falar muito para o telespectador que está nos assistindo. O DME hoje não é mais uma única empresa. Antes era só o departamento, deixou de ser o departamento. Hoje é uma empresa pública, né, que é uma sociedade anônima, que tem a holding, que é a DME Participações. Aí tem mais o departamento, que é a DME Energética, que gera energia, e a DME Distribuição, que é que tem como atividade fim você, consumidor, que leva energia à sua casa, às empresas, enfim. Isso. É importante explicar isso, porque a gente fala assim, o departamento tal, a gente fica pensando que todo esse complexo estaria num momento... um aglomerado hoje, né? Tem setores com muita saúde, não é? Mas se uma parte ficar doente, pode prejudicar a parte de saúde. Mas na conversa que nós tivemos, ainda há expectativa, né? O João Deon está aí trabalhando com a sua equipe para que o DME possa, tenha aí algumas, até instâncias superiores em Brasília, alguns recursos financeiros a receber, envolve previdência, outras coisas, porque esse dinheiro caindo no caixa do DME possa fechar positivo e a nova equipe do DME, a partir do ano que vem, possa ter aí tranquilidade para trabalhar nessa gestão com seus projetos futuros. Perfeito. Celso, a partir de agora a gente vai ter muito para conversar e muitas vezes vai ter alguém aqui do atual governo, do futuro governo,
conversando e com absoluta certeza a nossa função é fazer com que as pessoas que estejam em casa fiquem bem esclarecidas e tenham o maior número de informações possível, e com críticas e sugestões e palpites a gente vai esperar contribuir com a administração que chega. Com certeza, Terezinha. Mais uma vez agradecer o convite. Acho que é muito importante mesmo, seja o próprio Sérgio, o professor Flávio, qualquer um de nós, seja da equipe de transição e futuros membros do governo, está cada vez mais tendo interatividade mesmo com o cidadão pós-caldense que está nos assistindo, porque pauta ao mesmo tempo as necessidades da população, né? A imprensa passa a ter um papel de verdadeira utilidade pública, né? E o que eu posso falar aqui é deixar uma mensagem, até mesmo convivendo aí com o prefeito eleito Sérgio Azevedo, que está muito determinado. Ele tem aí andado muito pelas ruas após as eleições e é impressionante o sentimento de expectativa, até mesmo de esperança da população de Poços de Caldas, que olha para ele assim com sentimento. Temos agora a esperança de um grande prefeito, de um grande governo. Poços de Caldas sempre foi uma cidade, não vou falar só da atual gestão, mas uma cidade sempre à frente do seu tempo. E eu falo que nós estamos aí vivendo de bonança do passado. E essa bonança, que é a nossa poupança, na minha opinião, ela já acabou. Hoje a gente volta a ficar à frente do nosso tempo e, para isso, eu vejo no Sérgio uma pessoa muito determinada a corresponder à expectativa do eleitor que o credenciou para governar a cidade nos próximos 4 anos. Perfeito. Obrigado, Celso. Eu fiquei bastante animado porque ele falou muito de fazer um governo técnico e eu senti na equipe de transição essa proposta de técnicos avaliando a situação da cidade. Vamos esperar que tenhamos aí um grande secretariado e que a cidade realmente vá à frente. Jornal do Meio Dia fica por aqui, desejando para você uma boa tarde, lembrando que tem o espetáculo O Poeta Andaluz logo mais no Espaço Cultural da URC e tem uma programação cultural bastante bacana na programação de aniversário de Poços de Caldas. Acompanhe através das redes sociais ou na nossa programação. Grande abraço a todos. Quem vai ao cemitério também, lembre que é proibido levar vasinhos que não estejam furados. A questão da dengue é importante. Se vai levar flor natural, tem que fazer o buraquinho no vaso, botar areia direitinho para que este evento do dia de amanhã não se torne um problema para a saúde da cidade. Grande abraço a todos. Até mais.